Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Tendências Inspiradoras Conexões. Esse podcast é uma realização do Instituto de Tecnologia e Pesquisa. E essa aqui é a Mesa do Conhecimento. Já assina o nosso canal no YouTube, segue nosso Instagram e, claro, sempre conteúdos muito interessantes no mundo de inovação, tecnologia, no mundo científico que o ITP oferece. E na mesa o diretor-presidente do ITP, Paulo Doirado, que já vai dar as boas-vindas aos nossos convidados, que são a professora doutora Daniele Andrade Mota, os alunos Kailane Estefane de Souza Ribeiro e Matheus Tavares da Silva. Eles vieram do Instituto Federal do Piauí, IFPI, campus São João do Piauí, e também para recebê-los aqui a professora Cleidmara, que muito obrigado por estar participando. E Paulo, por favor. Então, é só dar boas-vindas, né? Essa equipe tão bacana e que vieram trocar experiências aqui em Sergipe e, ao mesmo tempo, uma oportunidade para o nosso aprendizado também, né? De conhecer mais de perto as realidades desse país tão grande, tão rico como o nosso. Bacana. E o tema do podcast é Formar e Transformar, quando o aprendizado inspira novas gerações. Nós recebemos algumas perguntas da nossa querida Vanessa, Paulo. E eu vou seguir aí jogando a mesa do conhecimento as perguntas e a gente vai batendo um papo aqui. Mas antes, eu gostaria que a professora Daniele apresentasse a sua trajetória acadêmica, os motivos de estar aqui. E seja bem-vinda aqui à nossa cidade. Queria agradecer, primeiramente, pelo convite, né, e por nos receber tão bem, não só a mim, mas também os alunos. Para mim é de grande importância estar aqui de volta a casa, e agora com mais alguns companheiros aí e novas parcerias. Falar um pouquinho sobre a minha trajetória, é lembrado desde lá da graduação, na verdade até mesmo do ensino lá básico, né, o qual já era uma pessoa muito curiosa. Então sempre eu estava ali procurando buscar fazer mais, curiosa, sempre querendo descobrir novas coisas, novas formas de estudar, novas formas de trabalhar e assim por diante. E na graduação não foi diferente. Assim que eu entrei na graduação, né, eu sou formada em licenciatura, Ciências Biológicas, pela Universidade Federal de Sergipe. Então, lá, assim que entrei, já comecei a trabalhar com pesquisa, trabalhei na área de liquinologia, trabalhei na área da educação, trabalhei na aula da micologia também, microbiologia, né, também, e fui iniciação científica, né, foi aí quando começou realmente a despertar esse mundo aí, participar de congressos, saber ter, na verdade, ali o contato inicial, que era um trabalho científico, como também a extensão, que até então eu não tinha muito conhecimento do que era de fato uma extensão. E aí depois veio a oportunidade, né, de fazer aí uma pós-graduação, que inicialmente, inclusive, né, eu acabei conhecendo a pós-graduação aqui da UNIT a partir de um outro aluno, que era um amigo de infância, lá desde os 3 anos, o qual me fez o convite, e na hora até perguntei, mas como eu vou fazer? Eu preciso de bolsa. Ele, mas nós temos. Olha só. Vamos participar da seleção. E por coincidência, aí o mundo, como diz, o mundo é pequeno, a gente acabou aí se cruzando e tendo a mesma orientadora. Então, fomos trabalhar aí no mesmo laboratório, né, no LPA, e juntos aí, né, na verdade agregou, que é uma equipe muito grande. Acabei realizando aí, fazendo o mestrado e o doutorado também em biotecnologia industrial. Tive a oportunidade também de participar, né, do doutorado sanduíche, o qual também a instituição ela oferece. Então, tive aí essa oportunidade de ter essa experiência em Portugal, a partir das parcerias também com a professora Cleide e a professora Suzana. Então, foi, na verdade, todo um caminho percorrido, já pensando lá no futuro, do que eu queria, né? Eu queria realmente ter experiência fora, eu queria realmente fazer a diferença na pesquisa e buscar cada vez mais poder sanar, na verdade, essa curiosidade que eu tinha no meio acadêmico. E hoje estou, na verdade, lá no Piauí, sendo professora, sou docente no Instituto Federal do Piauí, no campus São João do Piauí, e mesmo sendo um campus de interior, eu gosto de sempre enfatizar isso, é um local que eu estou realizando com grande satisfação o meu trabalho e fico feliz em poder estar aqui hoje trazendo meus alunos para mostrar que o interior do Piauí também tem muita coisa boa. Olha, eu sou suspeito para falar do interior do Piauí porque participei de projetos lá na região
E mesmo quando a gente se afasta, a saudade fica, né? Porque é uma vivência muito forte, é uma situação assim muito brasileira, né? Então, quem está de repente, sei lá, na Avenida Paulista não conhece nada realmente do Brasil, né? O Brasil é de uma imensidão fantástica e diferenças climáticas e regionais, culturais muito marcantes e que quem participa de uma vivência desse tipo, com certeza permanece com uma grandeza interior, né, que deixa saudade quando você se afasta. Professora Cleide, como foi acompanhar toda essa caminhada acadêmica de Daniele aqui dentro da UNIT durante o mestrado, doutorado? É muito interessante quando a gente recebe uma aluna, né, de um curso de biologia, quando ela encontra com uma engenheira química com ênfase em bioprocessos, né? A primeira instante, ela chega na Universidade Tiradentes, no Instituto de Tecnologia e Pesquisa, com impactos de uma instituição privada, né? Que ela pensava que, a primeira instante, faz pesquisa, existe parceria com órgãos de fomento, tem bolsas de pesquisa nesses institutos de pesquisa, né? E a gente sabe hoje que o ITP, junto com com a Sociedade Educacional Tiradentes, que é a Universidade de Tiradentes, um grande braço forte, faz a diferença tendo os programas de pós-graduação com nota 6. E a gente sabe que formamos profissionais com uma bagagem que se diferencia este profissional. Então, eu tenho orgulho de ver a professora Daniele com essa força de formação, de base, que chegou aqui, aprendeu a diferença, foi para fora do Brasil, fez parceria com Portugal, com a Itália, com a Índia, voltou, chegou no interior, está fazendo parceria também, mostrando que não importa onde a gente está, a gente faz ciência e ciência de qualidade. Então, a gente fica muito feliz que construção de conhecimento, não importa onde a gente está, a gente faz para a sociedade, para a comunidade. Então, a gente acho que vai ver ouvir um pouquinho isso hoje, que eles estão fazendo a diferença na comunidade no Piauí. Apesar de também ter professor aprendido muito no almoço, no momento cultural, os meninos me deram aula de muita coisa do Piauí. Apesar de eu ser um pouco curiosa, eu gosto muito, acho que eles notaram que eu tinha noção do que era o Piauí um pouco, mas eu tô aqui esperando um pouco mais o convite para ir lá, para conhecer. Mas eu também precisava ir mesmo, porque o nosso país é muito grande e eu tenho certeza que o Piauí mostra o homem americano, a nossa origem, e a gente tem que estar lá, mas também a gente precisa levar a nossa estrutura de conhecimento, de construção de conhecimento, que eu tenho certeza que a professora Daniele está trazendo para lá toda essa bagagem que aprendeu aqui em Sergipe, em Portugal e assim por diante. Obrigada, Dani, por ter trazido esses meninos lindos para cá um pouquinho. Eu que estou feliz, realizadíssima. Então, era muito importante a gente ouvi-los aqui, né? Trago um pouco da vivência de vocês lá e de repente com essa visita a Aracaju também. Então, meu nome é Kailane, eu sou aluna do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, lá no IFP, de São João do Piauí. A gente está trabalhando com resíduo de alimentos e a gente veio aqui para pesquisar, para aprender com esses profissionais maravilhosos, porque, assim, eu conheci pessoas incríveis, aprendi muita coisa, ainda estou aprendendo e está sendo uma experiência, assim, muito boa. Que bom. Reiterando o que Kailane disse, inclusive estamos esperando outros convites para voltar, porque foi realmente uma experiência maravilhosa, foi muito bom. Eu me chamo Matheus, sou graduando junto com a Kailane em licenciatura em Ciências Biológicas, somos da mesma turma. Com fé em Deus, vamos nos formar no outro ano. E é basicamente isso que já foi falado aqui. A professora Daniele levou o seu rigor na pesquisa, na ciência, e ela nos mostra isso todo dia, e nós, com pouco que sabemos,
colocamos isso para frente também, tanto no circuito social da nossa cidade, quanto levando aos poucos para fora das nossas pequenas fronteiras. E vocês pretendem fazer uma carreira científica, acadêmica? Como é que vocês olham o pós-formatura da graduação? Bom, no momento, minha cabeça está focada nos meus pequenos aluninhos, meus alunos lá no Piauí. Legal. Ainda até esse ano penso no mestrado, não é fixo, mas tem uma possibilidade. Mas acredito que até a formatura eu vou bater na porta da Daniela dizendo: Dani, nós precisamos escrever um projeto. E ele chega exatamente assim, viu, gente? Do dia para noite. Dani, tem uma coisa. Vamos fazer tal projeto? Ou Mas, então, mas eles são bons, então eles são eficientes e a gente faz. quando não é batendo na porta dela, é às 2 horas da manhã. Dani, eu tive uma ideia, eu estruturei um trabalho. Olha aqui esse documento e me disse tá bom e o que que precisamos melhorar. E assim a gente vai construindo as Isso. nossas parcerias e os nossos projetos. E quem são seus aluninhos? Bom, eu trabalho numa escola do Fundamental, lá em São João do Piauí, da zona rural de São João do Piauí, do 1º ao 9º ano. E aí, dentro dessa instituição, eu trabalho como professor de ciências, professor de arte, de tecnologia, muita coisa. Eu sou realmente um professor multiuso ali. Ah, que legal. Por mais que eu não tenha a formação de tudo, dentro da instituição me permitiu ter essas disciplinas. E assim, com o que eu aprendo dentro do instituto e com a professora Dani, com os demais profissionais, eu levo para essas crianças e assim eu consigo e quero que eles disseminem esse conhecimento, que tenham essa vontade de aprender, tenham essa vontade de ir além, não se basear somente na zona rural. Sim. Não esquecer da zona rural, aliás, não dá para esquecer quem é da zona rural, eu sou uma pessoa de zona rural, então jamais deixarei. Cheguei em Sergipe, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma bota de vaquejada, Olha. então não tem. Quem é da zona rural, Foi exatamente isso. Foi quem pra é da cima, zona ó. rural não abandona a zona rural, mas Isso. saber que pode sair de lá e quando retornar, levar projetos maiores, levar maior desenvolvimento e até mesmo desenvolver parcerias maiores dentro desse espaço. E Kailane, vai para o mestrado, Kailane? Assim, isso ainda está em construção. Atualmente eu planejo, depois que eu me formar, ingressar no mestrado, mas eu ainda estou construindo essas ideias. Então, o que eu tenho para dizer a vocês assim é que vocês, qualquer escolha que façam, saibam que é um caminho de empreendedorismo de projeto de vida, né? E vão ter que empreender na direção daquele sonho que vocês desejam realizar e conquistar. Então, seja através vamos dizer assim, da carreira científica, acadêmica, ou seja, como qualquer outra iniciativa, ou mesmo passar num concurso público, ou qualquer outra situação, né? Saiba que sempre vai exigir uma posição, vamos dizer, empreendedora para você conquistar esses caminhos, esses desejos e essas realizações. Viu? Interessantíssimo. E claro que tem uma pergunta aqui que você já deve ter comentado, mas vamos reforçar. Como surgiu a ideia de trazer seus alunos, né, para estagiar e fazer pesquisa na UNIT? Então, a professora Cleide já me conhece o quanto eu sou inquieta, na verdade, né? Desde que eu cheguei no Piauí, eu comecei a observar muitas coisas lá no instituto, na comunidade. Foi uma coisa que eu fiz logo assim que eu cheguei. Eu comecei, de fato, a visitar a comunidade. E eu acho que é por isso que a gente também se apega muito. Eu fui muito bem recebida. Sim. Eu tenho um carinho imenso pela população, não só pela comunidade escolar, mas pela população de forma geral. E a gente começa a observar a potencialidade que a região tem. As pessoas, na verdade, não têm noção do que é o Piauí. Isso mesmo. As pessoas não têm, elas acham que o Piauí é só seca, é só calor. Não é. Lá é muito mais do que isso. Lá nós temos uma biodiversidade incrível, nós temos pessoas, né, recurso humano, que só precisam de oportunidades, e nós temos essas cabeças pensantes que estão ali só precisando de orientação. E foi uma coisa que mexeu muito comigo. E, inclusive, até hoje, eu carrego comigo algumas falas que eu escutei, quando eu falei assim, nós precisamos melhorar aqui a questão da pesquisa. Fazer a interiorização da pesquisa no Piauí não é algo fácil. Nós não temos recurso, nós não temos a cultura da pesquisa no Sim. interior. Sim. E, então, isso não foi fácil, não está sendo fácil. E, inclusive, às vezes eu ouvi assim, nossa, para que está fazendo isso? Esses meninos vão usar isso. Vão sim.
Vão sim, porque eles são ali, eles vão ser multiplicadores de conhecimento. Mesmo que esses meninos venham para cá, eles vão fazer aí um mestrado, um doutorado fora, mas eles vão voltar para sua região, levar desenvolvimento. E hoje o Piauí está passando por uma fase de desenvolvimento, o qual precisa de quê? De recurso humano Isso, capacitado. capital humano, né? E quando eu vi isso, eu disse, não, eu vou ter que fazer minha parte. Cheguei aqui no Piauí e vou começar. E aí teve também uma equipe de profissionais lá que estão dispostos a isso. Então nós temos uma equipe, não faço isso sozinha, né? No próprio Instituto lá de São João do Piauí, nós temos professores excelentes, que a gente trabalha muito com pesquisa, mas essa pesquisa ela não tinha o quê? Visibilidade. E pelo fato de ser um instituto federal, o qual ele está focado, né, ali, na verdade, na educação básica, junto com a parte tecnológica, Sim. as pessoas esquecem que ali pode ser desenvolvido pesquisa. E quando eu comecei a perceber aquilo, eu disse, eu preciso abrir um pouco a mente desses meninos. A gente começou a ir para o congresso, muitos deles nunca tinham saído de São João do Piauí. Eu lembro que a gente foi um primeiro evento lá em São Raimundo Nonato. E aquilo ali eu achei lindo, eles apresentando trabalho. Eles nunca tinham apresentado um trabalho, mas eles fizeram de uma forma assim, divina. Então, aquilo me deu mais vontade. Eu disse, não, temos que fazer mais. E hoje, por exemplo, nós temos lá turmas, inclusive alunos do médio, não só do superior, que estão envolvidos em pesquisas, estão envolvidos na extensão. Essas pesquisas não ficam só engavetadas, elas estão sendo levadas para a sociedade. E aí a gente queria fazer mais, só que a gente não tem aí um suporte realmente físico, né? E infelizmente financeiro também a gente está no caminho ainda, né? Sim. Nós estamos ali dando passinhos pequenos. Eu conversei com a professora Cleide, isso no ano passado. Eu disse, professora, queria muito levar uns alunos para ter essa experiência, para eles abrirem a mente e ver que podem aprender e depois podem desenvolver isso aqui. Porque às vezes eles se prendem, eu não quero sair de perto da minha família. Não, mas você vai aprender e traz isso para cá, para sua região, porque sua região também precisa. E aí, na verdade, já veio outros 2 alunos, né, 2 alunas, no início do ano, e aí nós continuamos essa parceria. E aí eu disse, olha, não, então agora sempre eu vou estar indo em contato para poder estar levando os meninos para lá e desenvolver a pesquisa em si, né? Não só no laboratório, por exemplo. Eles abriram a mente aqui, eu tenho certeza que fizeram várias visitas aqui, conheceram vários espaços, então estão vendo que, na verdade, você fazer pesquisa não é simplesmente só entrar no laboratório ou então fazer uma pesquisa básica, às vezes porque a gente não tem suporte lá, vai muito além. Você fazer pesquisa, você realmente se dedicar ali à educação e ter a pesquisa ali ao lado, ela vai mudar vidas. Então, eu creio que da mesma forma que a pesquisa mudou muito minha vida, eu espero que a educação junto com a pesquisa mude a vida desses meninos. Então, a minha primeira, vamos dizer assim, ponto crucial foi, vamos fazer a diferença, vamos fazer um pouquinho diferente e mostrar que o Piauí e o povo do Piauí tem potencial também para desenvolver pesquisa e mostrar que a educação vai fazer a diferença. Muito bem, com certeza, professora. A pesquisa, ela, principalmente quando é altamente aplicável, né, do ponto de vista do contexto social ou mesmo econômico, ela traz uma alavancagem de transformação absurda. Então, é o valor realmente, né, da ciência contribuindo para o conforto, para a evolução humana, para a qualidade de vida. E isso a gente não pode perder de vista, né? Eu acho que todo esse acervo de conhecimento, de ganhos que a gente tem à medida que estuda, deve ser devolvido à sociedade, né? Com uma forma, vamos dizer assim, mais aprimorada, até mais elevada mesmo de retorno. Então, eu acho que todo mundo deve ter um compromisso também, né, de devolver para a sociedade tantas coisas que nós recebemos. Perfeito. E eu vou juntar 2 perguntas para vocês dois. A primeira é, para vocês, como foi receber essa oportunidade de vir do Piauí para realizar um estágio de pesquisa na universidade aqui na UNIT? E o que mais surpreendeu vocês ao chegar aqui no laboratório, na rotina acadêmica? Por favor. Assim, saber que a gente viria pra cá foi uma surpresa, né? Mas, ao mesmo tempo, foi um misto ali de expectativa, de saber como é que ia ser. Porque, assim, pelo menos foi a primeira vez que eu saí do Piauí. É a primeira vez que eu vejo um laboratório com tantos equipamentos, com infraestrutura para pesquisa em si. E tá sendo uma experiência enriquecedora, né? Porque, assim,
eu tô aprendendo cada vez mais, eu vou usar esse conhecimento que eu tô adquirindo aqui para disseminar para outras pessoas, se eu puder. E pode repetir de novo a segunda pergunta? Então, é justamente isso que mais surpreendeu quando você chegou aqui, que você falou sobre os laboratórios, a própria rotina acadêmica em si. Foi Sim, impactante. foi impactante. Foi muito impactante. Qual foi a primeira pergunta? Eu me perdi. Vamos lá. Para você, como foi receber essa oportunidade de vir realizar o estágio de pesquisa aqui na universidade e qual foi o impacto que você teve quando chegou aqui? Foi um misto de sentimentos. O celular da Daniele não parou durante a madrugada de receber mensagem. A Exatamente. gente se preparou bastante. Precisamos correr com algumas amostras que precisávamos trazer. Foi como que preparava essa mala. Daniele sabe que minha mala é algo problemático. Precisávamos fazer uma mala que coubesse o essencial e não faltasse nada e que não fosse de um tamanho G. Vamos enfatizar o tamanho M, tem que ser M. Então foi um misto de sentimentos, preocupação, alegria, felicidade, mas acima de tudo, a expectativa de chegar aqui e ver a nossa pesquisa indo para frente, indo além, e que futuramente ela vá mais além ainda, quando a gente colocar e repassar para outras pessoas e outras pessoas consigam fazer ela. Afinal, a pesquisa ela precisa ser replicável e a gente espera que se consiga fazer isso. E para a segunda pergunta, o que foi mais assim impactante, você escolheu a pessoa errada para perguntar, porque quando eu cheguei aqui foi o frio. Eu sou acostumado com um calor de 40 graus. Eu cheguei aqui, 22 graus para mim, para esses dias que a gente estava lá em Itabaiana, era inverno. Eu estava totalmente embrulhado. Então, o mais impactante foi o frio. Não estou acostumado com a temperatura. Gente. Inclusive, estamos gripados, eu e Kailane, por conta da mudança de temperatura. E que pesquisa é essa que vocês estão fazendo? É a mesma pesquisa, ambos? Bom, sim, Bem rapidamente, assim, só para dar uma nós ideia. estamos fazendo a pesquisa com os resíduos da acerola e da goiaba e como aplicar esses resíduos na indústria. Então, nós temos esse ciclo da goiaba lá dentro do nosso instituto, da goiaba e da acerola, chegam dentro do instituto, eles são despolpados, essas frutas, então nós vamos pegar o resíduo dessas frutas e vamos aplicar eles em um produto que nós possamos distribuir dentro do instituto, dentro da instituição, fechando assim todo o ciclo dessa indústria, assim podendo tanto gerar essa distribuição dentro do nosso instituto, quanto gerar um produto que tenha uma qualidade. Afinal, está sendo realizado vários testes, estamos altamente preocupados com essas receitas que vai ser feito. E é alimento? Alimento. Alimento. Inicialmente, a aplicação está sendo para a parte alimentar, né, a parte alimentícia mesmo, mas existem outras oportunidades. Inclusive, aí estão surgindo outras parcerias para analisar esses resíduos, o óleo residual também. Então, o importante também da vida dos meninos foi isso, porque na verdade a gente está abrindo um leque de oportunidades dentro de um projeto simples entre aspas, né? Porque na pesquisa nada é simples, mas um projeto que era ali bem tímido, está começando a ganhar uma proporção e parcerias, o qual eu tenho certeza que eles lá na frente vão assim ver o quanto eles trabalharam, o quanto eles produziram e o quanto eles têm potencial para poder fazer ciência. E é um princípio de economia circular, né? Exatamente. De aproveitar ao máximo todo tipo de resíduo, porque ele vai ser fonte para um processo mais adiante, né? Muito bom, muito bacana. Eu fico feliz de ouvir esse depoimento de vocês. Muito legal. Ô, professora Cleide, eu tenho uma pergunta aqui para você. Sim. Olhando para a Daniele e agora para os seus alunos, que emoção isso desperta? É tipo ver netos acadêmicos chegando? Eu acho que sim. Vanessa demais. Eu estava aqui pensando nisso, que a gente nunca pode esquecer a base da gente, né? Porque um dia eu fui eles, né? E hoje eu sou a avó. Então, a gente nunca pode esquecer que a curiosidade da pesquisa, ela sempre existiu dentro da gente. Se a gente consegue ver a pesquisa como mola propulsora, né, de
estar aqui, de a gente ter vontade de fazer a mala, né? De sair da onde a gente estava e vir para Aracaju, que a mesma coisa eu fiz, né? Eu vim também de outro lugar para cá, com uma motivação de pesquisa, de mudar a minha vida, também e também, como eu estava pensando, né? A gente fala tanto da construção de conhecimento, de fazer ciência, mas a ciência me fez também ter mudança no meu salário. O mestrado corresponde ao aumento do meu salário em 30%. O doutorado corresponde a um aumento do meu salário em 70%. Então, a gente também tem que colocar aqui, reconhecer que né, a gente também tem que olhar que cada degrau que a gente conquistou desde lá, de quando eu era eles, e hoje quem sou eu, e o que passei pela Dani, né, na formação, a gente tem que pensar que toda a construção da carreira, no empreendedorismo de carreira, de construção de ciência, também é de construção de vida, né? De mudar a vida da gente. Dani e eu, a gente já viveu alguns momentos que a educação trouxe para a gente a mudança. Vocês estão vivendo, acho que, o primeiro momento, né? E eu e Dani, não, a gente já atravessou o continente, porque a educação pagou para a gente atravessar o continente. Não é, Dani? E acho que essa vivência é muito importante quando a gente vê que a gente não pode esquecer que a gente atravessou o continente, a gente fez ciência, a gente modificou, mas a gente antes foi os dois. A gente nasceu e a gente era os dois. E a gente tem que sempre respeitar o começo, porque o começo pode ser algo igual a gente, ou muito melhor que a gente, né? Então, meninos, toda a sorte do mundo, sucesso na carreira. Deus Pai lhes abençoe, ou que todas as energias do mundo estejam sobre vocês, né? Professora Dani, eu tô aqui sempre olhando e emocionada, é lógico, querendo chorar, vendo que essa é a nossa função e que sempre esteja fazendo essa caminhada e que eu sempre vou estar aqui de longe com muito orgulho, muito feliz. Agora, professora, você falou no começo, né, rememorando e tal, aí me veio uma curiosidade, de onde você veio? Quando chegou aqui, sentiu calor ou sentiu frio? Eita, eis a questão. Bem, aqui, quando é verão, é mais fresco do da onde eu vim. Certo. Porque quando é verão lá, bate 40 graus. Aqui dá 37. Mas no inverno lá bate 8. Porque eu sou entre São Paulo e Rio, né? Então, a Serra do Mar faz uma panelinha de pressão para a Serra Mantiqueira. Então, dá 40. Mas no inverno eu pego Campos do Jordão, então dá frio. Mas como eu aprendi também que eu também tenho um pé na Caatinga, que o meu pai era da Paraíba, né? Olha. Então eu sou uma verdadeira brasileira. Eu saí do interior de São Paulo com o pai paraibano, né? Então, professor, minha temperatura média não é para se considerar. A amplitude térmica é enorme. É imensa. Muito bem. Infelizmente, a gente já está na nossa reta final do nosso podcast e vamos fazer essa rodada de considerações finais. Começando pela professora Dani, por favor. Quais as considerações? Bem, primeiramente agradecer a todos, mas especialmente a professora Cleide, né, por toda a receptividade de sempre. Mas agradecer aqui também, né, publicamente, para esses dois meninos que eu tenho um carinho imenso, uma admiração. E uma coisa que a professora falou, ser melhor que nós, eu quero isso. Eu quero que seja assim, melhor. Porque eu tenho certeza que o mundo é de vocês. E eu espero que não só vocês tenham essa oportunidade. Eu espero que vocês sirvam de exemplo para outros lá no Instituto, tantos outros Mateus, tantos outros Kailanes, que vejam essa oportunidade para abraçar, igual eu tive essa oportunidade. Eu tenho muito orgulho, falar também que eu vim de lá de baixo, que eu fui bolsista a vida inteira, senão não tinha condições de fazer pesquisa, muito menos de estudar, porque realmente não dava. Então eu tenho muito orgulho da minha história, eu tenho orgulho da história de vocês, e eu quero que esse momento aqui vire referência para os outros alunos.
que vocês mostrem que o Instituto Federal do Piauí tem sim alunos com potencial, faz sim uma educação de qualidade, uma educação com referência e que vocês, apesar de ser do interior, interior não quer dizer que não pode fazer nada, interior pode fazer sim, tudo. Claro que a gente só precisa de quê? De oportunidade. E que vocês abracem todas as oportunidades que aparecerem na vida de vocês. E agradecer, né, ao Instituto de Tecnologia e Pesquisa, como também à Universidade Tiradentes, porque sempre que nós precisamos, estamos aqui sendo recebidos de forma sempre carinhosa, sentindo abraçados, porque aqui nós não estamos formando só pesquisadores, estamos formando também seres humanos, né? E não é só a pesquisa, você forma ali no sentido acadêmico, o pesquisador, mas o ser humano. Antes de tudo, você tem que ser humano. E é uma das coisas também que eu levo lá para o Piauí. O Piauí está me ensinando muito e eu quero retribuir isso para o Piauí. O carinho que o Piauí está me passando, eu retribuir de alguma forma e multiplicar cada vez mais essa vontade aí de crescer, de vencer, não só dos alunos, mas do Instituto como um todo. E agora com as novas parcerias aí, ampliar isso e levar a educação e a pesquisa adiante por esse mundo afora. Muito obrigado. Por favor, professora Cleide. Bem, espero vocês de volta. E a gente está aqui, né, professor? Disponível para fazer ciência, disponível para ter sempre aberto para a gente conversar, saber que ciência sempre é um caminho de vai e volta. Ninguém faz ciência sem ter a experiência do outro. Então, muito obrigada por vocês virem aqui conversar com a gente e trazerem a experiência também. Muito obrigado. Matheus Tavares, sua vez falar. Bom, somente agradecer realmente, tanto a professora Daniele quanto a professora Cleide, aqui ao laboratório e o Instituto de Pesquisa aqui da UNIT. Aqui foi maravilhoso estar aqui, é algo inesquecível, mas também agradecer o IFP por nos dar essa oportunidade que, através dela, nós vamos proporcionar mais oportunidades para outras pessoas e, assim, fechar um ciclo muito bonito daqui a alguns anos, mais para frente. Essa oportunidade que nos foi dada, em algum momento também vai ser dada a alguém. Então, somente agradecer a isso. Obrigado, Kailane. Então, como o Matheus comentou, agradecer ao IFP, à professora Daniele, pela oportunidade maravilhosa que ela nos deu, ao ITP pelos conhecimentos incríveis que eu adquiri, a todos os profissionais maravilhosos que eu conheci, a UNIT, no geral, a professora Cleide, por nos receber tão bem. E, assim, foi uma oportunidade incrível, a gente adquiriu muito conhecimento que mais para frente eu espero que a gente possa disseminá-lo e que mais pessoas venham a ter a mesma oportunidade que nós tivemos. Eu acabei esquecendo de agradecer, inclusive, a toda a equipe dentro do laboratório, em especial ao aluno Rony, gente. Né, Eu ia falar isso. Porque o Rony, ele foi espetacular, professora. Da outra vez foi o doutorando Jefferson, agora mestrando, né, o Rony. Então, vocês vejam que um simples estágio, né, que todo mundo acha que é simples, uma semana, mas foi uma semana incrível, produtiva, formou, não foi só conhecimento acadêmico, formou aí parcerias, amizades e essa questão da empatia, né? Porque a empatia que vocês receberam esses meninos, no primeiro dia, na segunda-feira pela manhã, eles estavam bem tímidos. À tarde já estavam melhores amigos. Então, isso é formação também. Então, eu queria agradecer também a todos do LPA, do LEB, que nos recebeu também muito bem, né? Essa receptividade contou muito para o nosso desenvolvimento aqui. Agradecer ao Rony pela paciência enorme que ele teve com a gente, porque, assim, ele nos ensinou com uma calma, nos recebeu super bem. Não só o Rony, como todo mundo ali do Instituto. Principalmente a Kailane falando em calma, nós descobrimos que Rony é o aluno mais calmo da professora Cleide, que inclusive pediu para ela ter calma esses dias, então foi muito obrigado, Rony, por ter tido calma com a gente e vai ficar eternamente na nossa memória esse momento. Obrigado. Muito obrigado. Paulo, por favor. Bom, primeiro agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui fazendo essa partilha, aprendendo tanto com vocês, ao mesmo tempo dividindo, né, tudo que a gente possa aqui para contribuir também no trabalho de vocês.
Mas fica para mim, né, assim como um aprendizado, é que essa questão do relacionamento, da formação de uma rede é fundamental. Vocês imaginem, por exemplo, o que é ter um computador que não tenha conexão com a internet. O quanto ele é limitado, não é? Apesar de toda a potencialidade que ele tem ali, mas o computador é a rede. E aí a gente precisa ter esse pensar também, né, na nossa pesquisa, na nossa atuação como cientista, como professor, que o relacionamento é que vai dar a dimensão ideal para o nosso trabalho, para o nosso conhecimento, para o nosso aprofundamento, tá? Desejo a vocês muita sorte aí na caminhada e, ao mesmo tempo, contem com o ITP, contem com o Grupo Tiradentes, porque a gente está aqui de portas abertas para formar essa internet aqui. Muito bacana, viu? Muito obrigado a todos. Muito obrigado. E esta é a Mesa do Conhecimento. Ficamos com essas palavras finais. Podcast Tendências Inspiradoras Conexões. Então, se conecte conosco e até a próxima.